Olá, queridos, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do terceiro ano e nós vamos continuar a nossa revisão para o Enem, tá? A gente viu nas últimas revisões a noção de cultura, a noção mesmo de sociologia, antropologia, ciência política, a noção de cultura, a noção de indústria cultural, cultura de massa, e agora a gente vai começar a rever algumas questões ligadas a estruturas políticas e ideologias políticas. E a gente vai rever alguns pensadores dentro da estrutura da ideologia política, são muito importantes a partir do século XIX e século XX. A gente vai precisar rever as nossas noções de socialismo, nossas noções de comunismo, nossas noções de liberalismo. Liberalismo nem tanto, porque a gente trabalhou bastante isso, mas a gente vai rever. E algumas características como social-democracia e outras linhas, tá? Hoje a gente vai fazer uma leve revisão sobre essa compreensão do que são essas estruturas ideológicas. Lembrando que essas estruturas ideológicas não necessariamente são estruturas políticas, tá? São várias formas de organização e de observação da sociedade, de como a gente acha que a sociedade deve ser organizada, e aí, através de algum tipo de ato, se coloca em prática aquele modelo ideológico, aquele modelo político. Normalmente, os modelos ideológicos, junto com o modelo político, existe um modelo econômico. É muito difícil você não ter esses dois juntos, tá? Até porque não existe uma forma real de você organizar a sociedade sem, por exemplo, você apresentar como vai ser essa organização econômica da sociedade. Então hoje a gente vai começar a ver a noção de socialismo. A nossa revisão ela vai ficar muito mais forte na noção do socialismo e do comunismo em Marx, tá? Porque cai bastante nas provas de vestibular. Mas hoje a gente vai começar a dar uma olhadinha na noção de socialismo. O socialismo ele não está ligado especificamente ao Marx, tá? Ele é uma linha de pensamento anterior, inclusive, ao Marx. É uma linha de pensamento bem conhecida. O socialismo ele vai ter vários tipos de subdivisões. Então você vai ter o socialismo utópico, você vai ter o socialismo científico, que é o conhecido marxismo, e você vai ter o socialismo libertário, que é o que a gente chama de anarquismo. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas constantemente confundem: socialismo e comunismo não são a mesma coisa. Se a pessoa falar isso, você vê que a pessoa não tem a menor noção do que ela está falando. Socialismo é um tipo de organização, comunismo é outro tipo de organização. Ah, mas Bia, essas organizações estão juntas. Sim, mas elas são organizações diferentes e momentos do processo político diferentes. O socialismo é o que a gente chama de momentos de transição. É quando você está saindo de um tipo de sociedade indo para outra. O comunismo é o objetivo. Na prática, nenhuma sociedade que se define como comunista, ela de fato é comunista, tá? Todas elas que se definem como comunistas, na verdade, estão no que a gente chama de transição socialista. Qual é a principal característica do socialismo? Normalmente, ela está ligada a um processo de rompimento com a estrutura capitalista. E aí, quando a gente fala do socialismo utópico, que é um socialismo que é antes mesmo dessa perspectiva muito forte do capitalismo, a gente está falando de um socialismo que rompe com a perspectiva da propriedade privada. Uma das características básicas do socialismo é a não existência da propriedade privada. Mas quando a gente fala da não existência da sociedade privada, a gente não está falando de caridade, tá? Muita gente faz aquela confusão assim: então ser socialista significa que eu vou doar todos os meus bens. Não, amigo, não é isso. Não significa isso. Significa uma ideia onde você precisa viver em uma sociedade onde não há o acúmulo de bens, né? Onde você não tenha pessoas com excesso. No socialismo utópico, que é esse primeiro socialismo, ele tem esse nome, não é à toa. Tem um grande pensador chamado Thomas Malthus, que era um grande ideólogo, mais ou menos ali do ano 1500 e pouco, por aí. Ele inclusive trabalhou como um dos principais homens em termos de estratégia política, de pensamento, com o rei da Inglaterra. Ele vai escrever uma obra muito famosa chamada Utopia, tá? A utopia era uma sociedade ideal onde, numa ilha, onde todos os cidadãos teriam direitos, onde tem uma série de questionamentos sobre a sociedade que você tem ali naquele período 1400, 1500.
O socialismo utópico, e aí o nome utopia, era uma coisa tão... A sociedade apresentada por ele era uma coisa tão difícil de ser concretizada, que sempre quando alguém fala o termo utopia, está ligado a uma coisa de difícil acesso, uma coisa utópica. Olha, essa sua visão é muito utópica, dificilmente a gente vai conseguir colocar em prática essa visão. Então é alguma coisa quase inalcançável. O socialismo utópico, qual era a principal característica dele? Ele acreditava que essa transição, né, da sociedade para uma sociedade mais igualitária, inclusive monetariamente, se daria de forma completamente pacífica. Que as pessoas um belo dia iriam acordar e pensar assim: não, eu acho que não é interessante eu possuir riqueza se tem alguém que está morrendo de fome. Então, conscientemente, as pessoas abririam mão das suas terras, das suas posses e uma série de outras coisas para dividir com toda a estrutura social. Essa é a primeira noção que a gente vai ter lá de socialismo. É por isso que a gente chama de socialismo utópico, porque na prática a gente sabe que ninguém vai chegar e abrir mão, né, de seus bens, com raras exceções, né, que essas raras exceções inclusive viram notícia, mas na máxima não há isso de as pessoas abrirem mão. Olha, eu vou abrir mão da minha fortuna porque eu acho que todo mundo na sociedade tem que ter direito. Inclusive a coisa na nossa sociedade é tão estranha que a gente questiona até direitos básicos, como por exemplo acesso à saúde, né? Se a gente pensar em algumas sociedades que até isso é questionável. Então vamos lá. O outro socialismo, que é o mais conhecido, que é o que a gente vai se debruçar mais, é o socialismo científico. Hoje a gente vai começar a falar sobre ele, tá? E na próxima aula a gente vai finalizar. O que é o socialismo científico? O socialismo científico é o socialismo apresentado pelo Marx numa obra chamada O Capital. O Capital é uma obra extremamente densa, tá? Ela, na verdade, é um tratado econômico. Por isso que eu falo que quando a gente fala de estruturas e políticas, a gente está falando de estruturas ideológicas e econômicas, onde ele faz uma ampla análise sobre a estrutura da sociedade pós-revolução industrial. E nessa análise ele vai apresentar a perspectiva do capitalismo como um problema, né, em termos para os grupos sociais, porque a gente está falando do acúmulo de capital de um grupo e a falta do outro. Nessa ampla análise que ele vai fazer, ele vai apresentar alguns conceitos que até então não eram conceitos falados. O conceito de classe social, então por isso que sempre quando eu falo de alguma coisa anterior a Marx eu falo a estrutura social, mas eu não falo classe social, porque ele vai apresentar o conceito de classe social e ele vai apresentar um outro conceito que é o conceito de classe trabalhadora, tá? Então esses conceitos são apresentados pelo Marx. O Marx ele vai dizer que a gente vive numa estrutura capitalista e o objetivo da gente deveria viver uma estrutura comunista. O que é o comunismo? Não é o socialismo. O socialismo é um processo de transição, é o meio do caminho. Então, aqui está o capitalismo, aqui está o socialismo, aqui está o comunismo e aqui está o socialismo. Então, quando a pessoa fala que socialismo e o comunismo são a mesma coisa, a pessoa não sabe o que está falando. Você pode ignorar a pessoa porque ela não tem noção. O comunismo, ele tem algumas características. Por exemplo, ausência de Estado. Peraí, Bia, como assim ausência de Estado? Todos os países comunistas que a gente conhece são países que têm Estado forte. Então, amiguinho, na verdade, eles se autodefinem como comunistas, mas o Marx não falaria, vocês são comunistas, tá? Vocês são estados socialistas de transição. Porque no comunismo não há Estado, porque a sociedade estaria tão desenvolvida que poderia se organizar. Você não precisa de um Estado interventor. Então, antes da gente pensar no comunismo, a gente vai ver o que é essa estrutura socialista. Para o Marx, a principal característica de diferença dele do socialismo utópico é que ele não acredita nessa perspectiva dessa transição pacífica. Por que ele não acredita? Porque para ele, quem é dono do capital não vai abrir mão dos seus direitos, não vai abrir mão de suas posses pelo bem de toda a estrutura social, pelo bem de todas as classes. Então ele vai dizer o seguinte, que essa transição só vai ocorrer do sistema capitalista para o comunismo com uma revolta armada, que seria a revolução. E nós tivemos, de fato, uma grande revolução, que foi a Revolução Russa, que tem essas características. Você tem uma revolução popular que rompe com o antigo sistema para instaurar um novo. E esse processo entre
capitalismo e o comunismo é o socialismo, que é uma transição. E no socialismo há um Estado forte para reorganizar essa estrutura social. Então, quando alguém fala, né, do Estado forte não é no comunismo, é no socialismo. Ah, mas Bia, como é que a gente pode falar da China hoje, que é uma das grandes potências? Então, a China é um aspecto muito específico. Quando a gente terminar de ver essa questão, né, de socialismo, comunismo, social-democracia, a gente vai falar da China porque ela é uma estrutura específica e ela é importante porque a tendência é que ela se torne a grande potência mundial no século XXI. Ela é a segunda maior economia do mundo e a tendência é que ela se torne a grande potência. Mas ela tem características específicas que a gente vai ver. Revolução de 49, a gente vai ver a questão cultural de 1966 e a gente vai ver as reformas de 78 que transformaram a China no que é a China hoje. Mas vamos lá, abri o parênteses, fechei o parênteses. Então vamos lá. O socialismo, esse processo de transição socialista é visto como revolução e nessa revolução há um Estado forte, interventor, que vai reorganizar essa estrutura social que rompeu com a estrutura capitalista para fazer o processo de transição para o comunismo. Na próxima aula, a gente vai observar algumas coisas que o Marx se apresenta que são características do processo exploratório das elites com a classe trabalhadora, que são conceitos que sempre caem no Enem, tá, gente? Muitas vezes até para diferenciar estruturas, e a gente vai ver isso com calma. Depois a gente vai ver o próprio conceito de comunismo mesmo, e depois socialismo libertário, com Bakunin, a social-democracia, que é hoje o que o Ocidente segue com muita força, e a gente vai ver algumas características específicas de algumas sociedades, como elas se organizaram, tá? Hoje, as sociedades que se definem como comunistas, que na verdade são socialistas, mas que se definem como comunistas. Cuba, China, Coreia do Norte, que é outra coisa que a gente também vai ver especificamente, tá? Porque é a atualidade, inclusive, entender o que é a Coreia do Norte, que é uma coisa completamente diferente do que a gente, de qualquer tipo de organização específica. Vietnã, tá bom, gente? Que é um país também que tem características socialistas. Gente, qualquer dúvida, mandar e-mail pro nosso e-mail institucional ou entrar online na tutoria, que é toda terça-feira, ok? Beijos.